Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMcast, o primeiro, o maior e o melhor podcast do setor médico hospitalar brasileiro. Continuamos aqui na saga de trazer conhecimento, valor de negócio para você, profissional OPME, profissional da saúde, que quer aprender mais, que tem curiosidade, né, sobre os bastidores aí do setor, das indústrias, de todos os operadores desse setor lindo, porém desafiador. E o desafio aqui é sempre trazer um convidado relevante, um convidado experiente que possa agregar a nossa visão. Hoje eu recebo com muita felicidade o Leandro Silva, ele é Head de Sales da Medartis Brasil, especialista em estratégia comercial no setor da saúde, empreendedor, esportista, aí vem gestor, mentor, consultor, professor, vou te perguntar isso aqui, hein? Né, atua aí com estratégia já há muito tempo, é graduado em Educação Física. Sim. Olha aí, vou perguntar, hein, pela Universidade de Castelo Branco, depois se especializou em negócios, MBA em Administração e Marketing, e aí foi seguindo a carreira dele como executivo e palestrante e tudo isso que eu falei. Leandro, bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Danilo, pelo convite. Finalmente conseguimos, né? Verdade. Depois de uma jornada tentando conciliar as agendas. Eu sou isso tudo aí, mas eu sou o Leandro. Tá bom. Eu sou o Leandro, né? Tem várias fases da minha carreira que nós vamos conversar um pouquinho aqui. E a ideia é compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência e também escutar você um pouco no que você tem visto aí no mercado. Isso é importante, essa troca, né? Essa troca é muito importante. Então, muito obrigado pelo convite. Eu estou honrado de estar aqui, né, conversando com você e poder trazer um pouquinho das nossas ideias, dos nossos valores, principalmente, no dia a dia, né? Como é que a gente trabalha com esses valores e valores esses que tem que estar alinhado com o seu propósito, né? Muito se fala de propósito hoje em dia, né? Mas tem que estar alinhado com esse propósito dentro da sua carreira. E também falar um pouquinho da Medartis, né? Como é que a Medartis hoje está dentro do Brasil, da América Latina, e o que eu puder compartilhar aqui de informação, pode ficar tranquilo que eu vou estar trazendo essas informações para o grupo. É exatamente isso, Leandro. De forma resumida, primeiro eu queria entender de você, né? O Leandro Silva. Como é que foi essa trajetória na sua carreira, que começa na educação física e depois vem parar no mercado da saúde? Como é que foi essa transição? Olha, Não que a educação física não seja mercado da saúde, exato, né? eu costumava dizer que eu trabalhava com a prevenção e com a reabilitação, né? E depois que eu entrei para o mundo executivo, vamos dizer assim, eu comecei a trabalhar na intervenção. Então eu acabei passando pelas 3 fases. A educação física é uma paixão, né? Algo que aos meus 17 anos eu decidi fazer a faculdade de educação física. Eu sempre fui muito ligado ao esporte, eu sempre gostei da mentalidade que o esporte trazia para a sua vida. E não só a questão do físico, né? Da qualidade de vida, que hoje muito se fala, e é uma das áreas que mais crescem no mundo, né? É o wellness. Né? Nos últimos 10 anos vem crescendo aí com números absurdos, né? De 2 dígitos. Né? Eu decidi desde os meus 17 anos a trabalhar com educação física. Mas eu sempre tive uma veia muito ligada ao marketing e venda. Então eu vou trazer um pouco antes, que eu acho que é legal contextualizar essa minha trajetória. E eu já deixo aqui um agradecimento a um amigo que começou a me estimular eu contar da minha história uns 10 anos atrás, que é o Rafael. E aí eu comecei, minha primeira participação em venda foi vendendo aviãozinho na praia. Eu tenho até uma tatuagem, aviãozinho na praia, né? O que é o aviãozinho? Aquele aviãozinho de isopor que você tem o seu filho. No Rio de Janeiro tinha muito, você ligava, botava a linha. Uma pipinha. Uma pipa. Capucheta. Né? Capucheta, pipa, papagaio, né? E aí eu olhei aquilo aos meus 13, 14 anos, eu morava na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, sou carioca, acho que dá pra perceber pelo sotaque, mas moro em São Paulo há 7 anos. Eu olhei aquilo e falei, nossa, isso é interessante. Eu vi as crianças com 14 anos, 15 anos, falei, legal, vou comprar um. E aí minha avó estava comigo na praia, em Araruama, uma região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Falei, vó, me presta R$2,50 para comprar um avião. Ela falou, você já tá velho, né, meu filho? Vai querer aviãozinho. Aviãozinho. Eu falei, não, vó, eu quero comprar para replicar. Ela falou, como assim? Eu falei, vó. Aí peguei o aviãozinho, cheguei em cada dia, montei o aviãozinho e descobri como é que fazia aquele aviãozinho. E pedi a minha avó para me ajudar na produção. Então, já criei um sistema ali de supply chain, né? Falei, olha, já vamos aqui, estoque, supply chain, quem entrega. E eram as férias, meu primo estava na minha casa. Falei, primo, já vamos começar a trabalhar junto para vender. Enfim, foi um sucesso. No primeiro dia, fizemos 10 aviãozinhos.
Você comprou isopor, Comprei isopor, recortou pintei isopor. tinta guache, né? Aham. E pintei e levei. Vendemos. Eu falei, cara, acho que eu tenho um dom para esse negócio. Na época, sendo muito sincero, não pensei nisso. Aham. Não pensei nisso, só simplesmente fui. Fluiu. Vendi aviãozinho e começou a dar certo. Com isso, todo verão eu fazia o aviãozinho e vender. E aí eu percebi que eu tinha um pouco desse negócio da liderança para vendas. Então eu sempre fui muito envolvido em ser capitão de time. Então eu joguei voleibol, joguei handball, fiz natação, vôlei de praia. Sempre fui mais ou menos em tudo, mas estava envolvido com tudo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então eu juntei essa questão de... As pessoas falam, olha, você sabe vender muito bem. Isso com 17 anos, 18 anos. Fui para a Faculdade de Educação Física, que era uma paixão minha. Na Faculdade de Educação Física, eu sempre trabalhei na parte de vendas, gestão de pessoas e com um olhar mais antenado para a área de marketing. Então, o que poderia ter no futuro? O que eu posso levar para o meu cliente? O que eu posso levar para o meu consumidor, para o meu aluno, aonde eu traga conforto para ele? Então, eu trabalhei muito tempo com essa visão. Seguindo a minha carreira, me formei em 2003, né, para 2004, me formei em Educação Física, trabalhei 12 anos na Educação Física, fui personal trainer, tive minha própria empresa, uma chamada Kids Move, Criança em Movimento. Eu inaugurei essa empresa, né, em 2009 com um sócio, onde a ideia era um pouco futurística, né, tirar a criança do videogame, Olha só. tirar a criança da internet em 2009. Em 2009 você já via essa tendência. Já tinha essa tendência e era PlayStation 2. Se intensificou muito agora, porque agora além do videogame tem a tela. Exatamente. Não tinha tela antigamente, muito menos Instagram, Facebook, era muito pouco o Facebook. Em 2009 acho que foi meu primeiro iPhone. Assim, Exato, né? exato. E eu vendi essa ideia para as mães, né? Falava, olha, em vez de seu filho ficar no videogame, em vez de seu filho ficar na frente da TV, vamos botar um esporte no aniversário dele para ele começar a ter esse contato. Então nós vendimos essa ideia. Essa empresa ela cresceu na época, ela se tornou uma empresa onde a gente começou a vender para as academias. Levar uma criança de 12 anos, 11 anos para dentro de uma academia era um crime. Mas como é que eu podia fazer isso de uma forma saudável enquanto a sua mãe ou seu pai estava dando o exemplo, fazendo uma atividade física? Então, sempre com um olhar um pouco futurista, mas tentando deixar os valores unidos, né? Essa era a ideia da empresa. E continuei trabalhando com personal trainer, continuei trabalhando como gerente de academia. Eu fui gerente de esporte da maior academia do Rio de Janeiro, que deu lugar ao Parque dos Patins. Quem conhece o Rio de Janeiro ali, era a Estação do Corpo, né? Então eu fui gerente de esporte lá. Tenho uma caminhada junto com alguns esportes hoje que estão super famosos. Então, em 2008, foi a primeira academia a ter o beach tênis. Mentira, em 2008? Sim, em 2008. Eu fui apresentado ao esporte. Isso é vanguardista. Vanguarda. Os amigos que estão escutando falam, nossa, ele tinha que falar disso, porque eu tenho até hoje a primeira raquete fabricada no Brasil, na minha casa, e eu falei, traz esse esporte para cá. Então eu sempre tive esse olhar um pouco futurista. Vamos apostar, empreendedor, vamos apostar. Deu certo, acho que o beach tennis deu certo, né? Tá só um pouquinho, certo? Só um pouquinho. Acho que deu certo. Então, eu sempre tive esse olhar. E aí, como é que eu começo a passar para a área executiva, né? Eu era personal trainer de um empresário, no qual o nome dele é Otto Felipe Brown. Quem conhece o Laboratório B. Brown, né? Ele era... não sabia dessa história. Essa história, ela se conhecia... Aí começa a minha área executiva. Eu fui personal trainer dele durante 2 anos da minha vida. E eu sempre trabalhei na área de vendas e marketing. Né? Então, eu trabalhei na área de marketing fazendo campanhas acionistas junto com a Nike, Adidas e outras áreas. E também trabalhava na área de vendas e era professor de educação física. Então, eu tinha esse leque, né, multitask, que a gente fala, né, que é o leque de várias profissões numa só. E ele falou, Leandro, um dia que você quiser sair, né, da área de esporte, fala comigo. Só que eu não sabia quem ele era, né? Eu falei, tá bom. E aí eu digo que eu fui parar no mundo executivo através da dor. Eu sofri uma queda de moto e isso me fez ficar pensando, né, como é que ia ser minha carreira no futuro, né? Lembrando que eu tenho um pouco desse assessment de futurista, né? Eu falei, cara, acho que é a hora, eu tô com dor, liguei para ele e falei, Otto, tá na hora de mudar de carreira. Ele falou, perfeito. Então, você vai em São Gonçalo, onde ainda, né, Bibral, né? Você vai até São Gonçalo e, chegando lá, você vai fazer uma entrevista, né? E aí, Danilo, foi a coisa mais engraçada, assim. Acho que quem tá começando a carreira, né?
Eu falei pra ele o seguinte, olha, eu aceito, só não tenho terno. Eu não tenho terno, eu não tenho nada do mundo executivo, Aham. mas eu aceito fazer essa entrevista. E assim, eu dei sorte nesse ponto. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, quem me entrevistou foi um dos maiores líderes que eu tive, ou o maior líder, eu posso falar isso tranquilamente, um cara chamado Thomas Kraft. Ele hoje mora na Suíça, é um amigo. Ele teve a paciência de olhar para mim e falar assim, rapaz, você tem futuro. E eu não sabia nada na entrevista. Eu não sabia o que era o PME, Ah, o que era lógico nada. que Ele não. falou, cara, mas você tem futuro. Eu acho que você tem uma coisa que eu preciso. Eu falei, o quê? Transpiração. Foi a palavra que ele usou. Um Muito alemão bom. falou, cara, você tem transpiração. Você tem energia. E eu preciso de alguém com energia aqui dentro. Eu falei, tá, o que eu vou fazer? Ele falou, ó, vou te contratar como gerente júnior de produto de coluna. Você sabe tudo de anatomia e biomecânica. Eu fui todo animado, falei, nossa, pô, me dei bem, né? Vou sair do mundo, né, onde eu sou empreendedor, né? Tenho a minha autonomia, mas vou para o mundo agora executivo, vou ter uma CLT, né? Aí mudou tudo, né? Porque chegando lá, era tudo diferente. Eu costumo dizer que eu não sabia fazer nenhum RDV. É. Tem que fazer um RDV, eu erro o quê? Eu não sei fazer isso. Faz quanto tempo isso, Leandro? Isso foi em 2013. 2013. 2013, né? Só que eu tive a grata, cara, felicidade de ter bons parceiros dentro da Bebral, né? Inclusive, alguns amigos hoje que estão em posição de destaque hoje na Bral, e me deram muito apoio, tiveram muita paciência comigo, sabe? E eu sempre fui muito curioso. Então eu falei, cara, eu não vou saber. Tecnicamente eu sabia, porque eu era da área da saúde, mas eu não sabia como é que eram as políticas Uhum. dentro do mundo executivo, que eu acho que é aí que muita gente se perde. Como é que eu vou conseguir caminhar dentro do mundo executivo sendo uma pessoa totalmente informal? Porque eu não tinha essa formalidade. E eu, abre aspas, né, quando eu entrei, eu lembro que o Thomas falou assim, olha, você vai para um congresso em tal lugar, era aqui em São Paulo, atender esse distribuidor, que eu não sabia nem o que era, né? E aí fui muito bem recebido aqui em São Paulo, mas você tem que ir amanhã. Eu tinha entrado numa terça, o congresso começava numa quarta, cirurgia espinhal no Nossa. Maxud. E, Nossa. e eu falei, eu não tenho roupa. Aí eu falei, eu não tenho roupa e eu não gosto de usar terno. Ele falou, não tem problema, coloca uma roupa social. Eu fui no shopping, comprei uma roupa social e fui direto para esse Muito congresso. bom. Foi assim, tudo muito rápido. Em 6 meses eu fui promovido a gerente pleno e foi muito rápida a minha transição na Abral. A minha carreira foi muito rápida, então eu fui Uhum. promovido. Criei alguns projetos. Aliano, como é que você criou esses projetos? Eu olhava mais para o humano do que para o Você acha processo. que essa sua experiência prévia Com como certeza. educador físico fez com que você tivesse essa carreira mais rápida no Com mercado da certeza. saúde? Por quê? Com certeza. A educação física, a fisioterapia, terapia ocupacional não trabalha com rotina. Ela está acostumada a trabalhar com caos e com a dor. Uhum. Né? Então, a educação física, se alguém falar, eu amo ir para academia, mais do que eu gosto de comer, você está mentindo para você mesmo. Do que o prazer está na comida. Tem que ser é a exceção da exceção. É Aqui. assim, a cada 10 é um, né? Olhe lá, E olhe lá, e mesmo assim, se você forçar mais um pouquinho, Colocar uma pizza na frente, ele troca. ele troca pela pizza. Então, eu sempre trabalhei muito mais com a dor e tinha que transformar essa dor em prazer para o meu cliente. Então, na educação física, eu sempre tentei dar conforto para o meu paciente, para o meu cliente. Então, por exemplo, lá em 2000 eu comecei a trabalhar na educação física como personal trainer em 2005, né? Lá em 2005, eu já oferecia ir buscar o meu cliente em casa de carro, para que ele não fale para mim, eu não consigo ir. Sim. Não, eu pego você. Olha que legal. E você levou esse conceito E eu levei esse conceito para Abral. E mais ou menos que projeto E aí eu tive que tinha esse seu DNA o dele? DNA foi entrar dentro do meu distribuidor. Quando eu entrei lá, eu trabalhava só com a redistribuição de coluna, Tá. né? E tentei não levar aquela frase que a gente tem muito forte na nossa vida, que sempre foi assim. Né? Então, para mim, nunca foi assim, porque eu não tinha nenhum viés. É. Então, eu ia para dentro do distribuidor, na cara e na coragem, e sem medo de falar besteira. Uhum. E sem medo de errar. Com a visão que eu tinha, e perguntar para ele, qual é a sua dor? O que eu posso te ajudar? Eu tenho capacidade de resolver isso, até esse certo ponto. Aqui vai depender de você.
quando eu falo para o meu cliente qual é a sua dor, mas eu não faço essa pergunta de forma somente, vamos dizer assim, de praxe, mas eu entro na conexão com ele de qual é a sua dor e o que eu posso resolver e vamos fazer junto, né, com a visão de um conceito de jobs to be done, né? Eu olho você e olho a sua dor com o seu olhar. Estamos juntos. Eu fui levando isso, mas naquela época eu não tinha teoria, porque eu não tinha teoria nenhuma. Era simplesmente algo visceral que eu estava levando ali. E os distribuidores começaram a entender o seguinte: nossa, ele não veio aqui para me cobrar resultado. Ele veio aqui para me ajudar a resolver um problema. Perfeito. É aquela coisa, né? Essa relação distribuição-indústria, eu acho que ela tem tanta oportunidade e falta gestão, falta alguém com um gestor corajoso para não ter viés, não ter teoria, não ter a cota batendo nas costas e fazer diferente. Porque senão você fica essa relação. O canal indireto ele é bom para mim quando ele compra a minha cota. E aí você fica num foco de sell-in. E aí o sellout tá como? O mercado não tá querendo comprar e você entuchando o distribuidor, aí o distribuidor não compra mais, você troca o distribuidor. Não é sustentável a longo prazo, né? Não é sustentável. Você criar uma empatia e tentar desenhar o que é bom para os dois, eu acho que falta hoje. A gente vê muito discurso bonito. E aí na prática você vê aquela coisa da cota sendo imposta acima de tudo, um market share e um tamanho de mercado que é feito às vezes muito estimado e fica irreal de você alcançar, né? Então, como é que você for? O que você acha que falta e talvez o que você fez naquela época para minimizar, né, esses atritos de cadeia que existe? Se tem uma coisa que eu levo comigo, é transparência e honestidade. Eu não visto, não me entenda mal. Acho que eu já falei isso em algumas palestras minhas. Eu não visto a capa do executivo de terno e gravata. Nada contra terno e gravata, gente, eu uso, tá? Mas eu não visto aquela capa do executivo de terno e gravata que leva um prompt para frente de um palco e fala aquilo que a empresa quer ouvir. Eu visto aquilo que eu sou. Então, transparência é fundamental. E honestidade nos seus relacionamentos com o seu cliente. Se você tem essa honestidade com o relacionamento com o seu cliente, você cria credibilidade. E aí, credibilidade traz a integridade e traz a consciência de que aquela conexão que você está fazendo com o seu cliente, ela é orgânica. Ela não é mecânica. E isso serve para todos os stakeholders, todos os players da saúde. Seja com o hospital, seja com a operadora de saúde, seja com o distribuidor, seja com o seu liderado. Não pode ser algo by book. Eu li, eu vou fazer aquilo que o livro está fazendo. Porque metas são para ser alcançadas. Isso é uma coisa que eu levo comigo. Né? Metas são para ser alcançadas. Mas vai haver buracos no meio desse caminho. Vai haver perdas. Vai haver dúvidas. E isso faz parte de um processo para chegar numa meta. Isso faz parte do processo para chegar na meta. Então, quando você chega num distribuidor, você chega no hospital, você chega num cliente e diz para ele qual é a sua meta e discute com ele essa meta em cima da mesa, com o olhar dele e com os interesses da sua empresa, fica mais fácil, porque você entra num acordo. Não é imposta. Então, eu costumo dizer que eu não uso essa capa. Eu sempre tento alinhar com o meu distribuidor, ou com o meu cliente, ou com o meu doutor, né? Porque eu também atendo o canal direto, né? Qual é o interesse dele sobre o negócio, porque eu tenho que despertar esse interesse para ele. Por trás desse interesse, quais são as normas da sua empresa? Então, se eu vou conversar com o hospital, você tem uma pessoa ali, você tem uma persona. Essa persona, ela tem emoções. Que momento que ele está vivendo e quais são as leis e as regras que essa instituição está colocando na mesa para que ele possa fazer essa negociação. E saber dividir isso muito bem. Então, eu tenho bastante pessoas que eu me relaciono no meu dia a dia, que eu sempre digo para eles assim, cara, eu sempre vou ser honesto com você. Eu tenho a minha meta a ser entregue, mas eu também entendo a sua dor e eu tenho que tentar ajudar você a melhorar a sua dor, vamos dizer assim, entregar mais lucratividade, efetividade do teu negócio. Porque, Danilo, distribuidor é um investidor. É um investidor. Ele é investidor. Ele compra na frente acreditando que ele vai vender. Então, assim, eu não posso chegar para o meu investidor e não fazer para ele um mapa de lucratividade. Eu não posso falar para o meu investidor que ele vai comprar X caixas, X sets,
E amanhã ele vai fazer o que com aquilo? E eu sempre quando eu sento numa mesa de negociação, eu penso não só no negócio, eu penso nas pessoas que estão envolvidas naquele negócio. Não sei se estou certo ou estou errado, mas já estou desde 2013. Bom, os resultados vão falar por Os si resultados só. falam por si, né? Então, eu sempre tento perguntar. É óbvio que existe resistência muitas vezes desse investidor porque ele tem interesse dele. E você vai ter que respeitar isso. E vai ter que entrar na mente dele e tentar achar quais são os gaps de necessidade que ele tem que você possa conseguir fazer essa venda saudável. O mercado da saúde hoje é um mercado que ele precisa ser sustentável. Precisa ser sustentável, senão não vai dar certo. Não existe mais eu compro por 1 e vendo por 1.000. Não existe mais. Isso acabou. Por muitos anos, essa margem que o mercado da saúde tinha fez também com que muitas empresas não se preocupassem com gestão, com metodologia, com eficiência de custo. E aí o mercado ele enxugou, os preços caíram, as regulações vieram e muita empresa não conseguiu virar a tempo a chave. Exato. De como é que eu agora vou controlar os meus custos para vender num preço 50%, 60% menor do que era. Como é que eu vou lidar com um ciclo de pagamento extremamente alongado que hoje é dominado pelas operadoras de saúde. Então a gente está vendo essa quebradeira, não existe bom sentido para quebradeira, mas esse estrangulamento, né, de vários distribuidores que investem na frente, às vezes precisam continuar comprando cotas e o mercado não responde, porque daí você ainda tem a questão macroeconômica do mercado. Né? O Brasil enfrentando aí inseguranças jurídicas, políticas, inflação, que também segura ali a demanda, né, do paciente e fica todo mundo nesse estresse. Eu até falei no episódio anterior. O grande problema para mim, eu acho, do mercado da saúde é que geraram relações de insegurança. O estresse, a margem apertada, a ineficiência gerou uma desconfiança. Então eu desconfio de você, você desconfia de mim. E aí você se fecha, você quer, vou fazer o meu, vou proteger o meu interesse porque eu não confio nele. E aí fica tão difícil você, né, romper com essas relações quando se tem uma insegurança em cima da mesa que ninguém fala. Mas eu queria só dar um time-lapse aqui, pulo. Lá. Você entrou na Medartis quando? Foi da Bebral para a Medartis direto ou ainda teve um meio eu tive, quando eu saí da Bral, eu tive um convite da Setormed, que tinha sido comprado por um investidor, dono da Setormed, e aí foi um outro jump na minha carreira, que era como reestruturar uma empresa nacional. Então eu saí de uma empresa alemã, exatamente, totalmente processual, tudo tinha um porquê, e vou para uma empresa nacional. E aí meu papel na Setormed foi de reestruturar, ajudar na reestruturação da empresa, né, mudando toda a marca da empresa, mudando toda a forma de trabalhar. Então eu fui desde a compra de matéria-prima até a experiência final do cliente. Então foi assim, um ciclo de aprendizado muito grande, foram 2 anos e meio na Setormed, colocando a essência das vidas, que era o que importava pra gente na época lá e que importa até hoje, né? Tanto que o slogan da Setormed é Vidas Inspiram Nossa História. Eu trabalhei muito nesse brand junto com o CEO da empresa, né? E todos que estavam ali. Foi uma experiência fantástica, porque a empresa nacional, a indústria nacional me trouxe uma visão muito diferente do que era trabalhar com a multinacional. Hoje eu considero a indústria nacional com uma qualificação absurda, elas cresceram demais. Né? Sempre que eu estou com um CEO, um gestor da indústria nacional, por mais que eu esteja na indústria suíça, que preza pela qualidade na sua essência, mas a indústria nacional cresceu demais nos últimos tempos. Né? Então, eu falo isso abertamente em qualquer palestra, isso é importante dizer. Nós somos concorrentes, não inimigos. Isso é importante. Né? Então, eu fui para a Setormed, trabalhei 2 anos e meio, e aí, no meio da pandemia, houve uma virada de chave na minha vida particular, né, em 2020, ali, em março para abril, onde, em comum acordo, né, com o CEO da Setormed, eu acabei saindo tranquilamente, fui para a Medartis, né, e houve a proposta de ir para a Medartis, né, então eu conversando com o Marco Silvestre, que é o nosso CEO aqui no Brasil, ele falou: Leandro, eu tenho um outro desafio, que é a reestruturação do canal direto, indireto, né, da distribuição, e eu adoro isso. Sabe, se tem uma coisa que eu sou apaixonado é trabalhar com pessoas, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre liderança, né? Mas é uma coisa que eu adoro, liderar pessoas. Eu acho que elas são um drive no crescimento da empresa. Sem pessoas não existe crescimento.
E pessoas são complexas. São complexas. São complexas, né? Tem vieses, tem momentos, né? Exato, exato. E não só pessoas, quando a gente fala de colaboradores internos, né? A gente está lidando com compradores, a gente está lidando com analistas, com auditores, né? Então, nós precisamos entender, primeiro, quem é essa pessoa, depois a empresa. Então, eu fui para a Medartis em 2020 com a missão de ajudar o time que já estava lá a ter um reposicionamento da marca dentro do Brasil, né, que seria aumentar e expandir o canal de distribuição sem perder a sua essência da entrega direta. Então faz um parêntese agora e explica um pouco o que é a Medartis, para quem não conhece. Tá. Contextualiza a empresa, o portfólio, Legal. Presença no Brasil. A Medartis é uma empresa suíça, a sua origem em Basel, na Basileia, muito conhecida pela casa do Federer, né? pelo tênis. A Medartis ela tem um alto padrão de qualidade, é considerado pelos nossos clientes, né, concorrentes e competidores, o melhor produto, né, de extremidade, placas e parafuso para extremidades. Então, hoje a gente tem um portfólio que é para mão, punho, cotovelo, clavícula, tornozelo, pé, retropé, né? E ano que vem, se Deus quiser, o tornozelo. E também para a parte de bucomaxilo, né? Então, a Medartis ela foi fundada em 1997 pela família Straumann, que é muito conhecida, né, no Brasil através da Neodent. Ela foi fundada com a família Straumann e ela traz na sua essência a qualidade e a precisão suíça. Né? Então, trabalhar com pequenos ossos precisa dessa precisão. Exatamente. Né? Então, a Medartis ela tem esse DNA na sua cultura. Né? E isso deixa nós, que somos colaboradores da Medartis, muito tranquilo para vender esse produto. Né? Eu costumo dizer que a Medartis ela pode dar 20 anos de garantia que não vai ter problema. Né? Nós não temos reop com o nosso produto. Né? Então, assim, nós temos essa tranquilidade de vender um produto de alta qualidade no Brasil e para os nossos pacientes. A Medartis ela começa com a bucomaxilo. Muita gente acha que começou com ortopedia, né? Não, ela começa com bucomaxilo. Né? O CMF foi o primeiro produto da Medartis. E aí depois ela segue para a ortopedia. No Brasil, hoje nós temos aí 90% do território brasileiro sendo atendido pela Medartis, né? Através de 3 canais. Né? O canal direto, que é Porto Alegre, São Paulo e Minas Gerais. Então, a gente atende esse canal diretamente, né, usando o DNA da distribuição, onde a gente aprendeu muito, né, com distribuidores para poder fazer esse atendimento. Nos demais, a gente trabalha com canal indireto, né? Então, a gente tem o nosso parceiro estratégico, né, o distribuidor, que é um parceiro estratégico nosso, para levar as soluções até o paciente. E temos também o canal da operação logística, né, onde a gente não consegue ter nenhum canal direto para colocar uma estrutura lá e também não tem margens para que esse distribuidor possa trabalhar naquele local, mas a gente entende que aquele paciente, aquele hospital, aquela operadora, aquele doutor tem que ter acesso ao nosso produto. Então a gente faz uma outra negociação com a operação logística, no qual até a LogMed é a nossa parceira. Então nós temos 3 canais que a gente consegue atender 90% do país hoje com a Medartis. Bastante interessante e é legal você criar esses 3 canais e separar a operação logística como um canal independente, porque de fato a operação logística, e aí, obviamente vou falar da LogMed, né, o fato da gente existir de uns anos para cá, o grande foco foi um atendimento do canal direto. Você tem esse encurtamento das margens, você tem uma necessidade maior de eficiência, muitas regiões você já não consegue trabalhar com distribuidor. Tá bom, eu como indústria vou para o canal direto, mas eu preciso ter nível de serviço, Exato. Eu preciso ter eficiência na ponta. E aí a LogMed tratou de ter esse serviço para fortalecer o canal direto também, né? Além da logística mais tradicional de reposição do canal indireto. Mas você separa. Você fala, não, porque a Medartis também tem logística própria para canal direto. Então, você que separa a logística própria da operação logística, apesar de ambas atenderem o canal direto. Eu achei interessante isso. Como é que é a decisão de logística própria versus terceirização? Porque a ortopedia, de todos os setores, eu falo com propriedade, é o setor que tem mais apego ao estoque, tem mais receio de terceirizar, porque acha que a terceirização não vai entregar o mesmo nível de serviço que ele está acostumado a fazer há 20 anos com o carro dele, com o motorista dele.
Só que a gente tem que testar, né? Exato. Talvez eu acho que o híbrido é sempre o melhor caminho. Talvez aqui vale a pena a terceirização, aqui vale a pena a logística própria. Como é que vocês tomam essas decisões? Além de, obviamente, margem, né? Mas pô, por que vale a pena internalizar a logística hoje e por que vale a pena eu terceirizar em alguns lugares? Você lembra que no início da minha história eu falei que eu sou muito futurista, né? E eu acredito muito que o erro, ele te traz muito aprendizado. Mas você só erra se você tenta. Se você não tenta, você não está suscetível ao erro. Né? E isso eu trago muito da minha mentalidade esportista, né? Se eu for entrar pensando que eu vou só perder, eu nunca vou ganhar. Mas se eu entrar pensando que eu vou ganhar, mas eu tenho possibilidade de perder e aprender com essa perda, eu posso ganhar da próxima vez. Né? Então, nós temos, óbvio, os cálculos todos de margem, porque é importante para a sustentabilidade do negócio, né? Olhar o iceberg embaixo, não só em cima. Né? Mas também temos a porcentagem de arriscar. Isso é importante dentro da área. Então, eu preciso arriscar tantos por cento do meu negócio para saber se vai dar certo. Eu escutei um amigo falando que é o boi de piranha. Uma vez falou, então você tem um boi de piranha. Né? Você manda o boi de piranha. Se ele passar no rio, morreu, mas você passa 10. É mais ou menos uma estratégia do boi de piranha. Eu não posso falar muito dentro, né? Mas é um pouquinho desse boi de piranha. Mas sempre tomando conta do resto do seu rebanho. O seu rebanho, ele tem que passar 95% saudável para aquele rio que você vai estar ali. Há 5, 6 anos atrás, né, mas até um pouco antes da pandemia, já se começou a se questionar o modelo de operação dentro da área da saúde. E eu vim acompanhando isso, né, na época que eu estava na Setor Med, eu já vinha acompanhando isso, né, como é que eu posso, lembra da lucratividade, como é que eu posso entregar mais lucratividade e não profit, porque isso é uma coisa que eu discuto muito dentro da empresa, né? Eu quero ter faturamento ou quero ter lucratividade, né? Eu quero ter profit ou quero ter lucratividade. Perfeito. Mas para o meu investidor, ele quer ter lucratividade. O profit faz parte de um processo, mas se ele não tiver lucratividade e margem, ele morre. Ele morre. Então, como é que eu faço isso dentro de uma empresa que precisa entregar o número do faturamento? Eu preciso fazer testes. Então, nós começamos a olhar aonde a gente poderia levar através de um operador logístico, onde eu não teria que entrar como eu sendo um investidor do negócio, a minha idade sendo investidor do negócio, mas que eu poderia dividir essa responsabilidade com o operador logístico. Isso levou 4 anos, Danilo, não foi da noite para o dia. Nós conversamos com várias operações, nós fizemos vários estudos, até mesmo de pegar o carro, sair de São Paulo e ir até Ribeirão Preto. Então, quanto vamos gastar, marcando ponto a ponto, quantos pedágios, quanto tempo, esse funcionário, quanto tempo ele fica na estrada, qual o risco que ele vai ter de um acidente nessa estrada, isso tudo é colocado. Né? Eu gosto muito de um professor... Mais uma vez, o DNA suíço nisso. Exatamente. Eu gosto muito de um professor chamado Oscar Motomura, né, que é o CEO da Manakei, né, aqui em Cotia, um dos maiores referências em estudos executivos. E uma vez eu fiz um curso dele e ele falou o seguinte, ele falou, cara, tem custos que são invisíveis. Isso você só enxerga se estiver na prática. Então, eu peguei meu carro junto com o meu representante e fui até Ribeirão e fizemos esse processo de como é que ia funcionar e mapeamos. Chegamos a uma conclusão que não dava para entregar num time que levasse a excelência do nosso produto para o cirurgião. E aí começamos a procurar empresas que pudessem ajudar, e a LogMed, ficamos 1 ano, né, nessa conversa, né, aprendendo muito junto, nós dois, junto com o seu time, sentamos, conversamos, e chegamos ali uma possibilidade de entrega aonde minimizaria o impacto do resultado final da cirurgia, ou quase zero. Né? Então, isso não é da noite para o dia, isso é um processo, isso é um aprendizado, erramos, acertamos. Creio que hoje a gente está com 90% aí certo, né? Olhando margem, ajustando custo, e isso é um trabalho a longo prazo, não é da noite para o dia. Né? O grande erro das empresas é achar que os resultados vão vir amanhã. Não funciona assim. Isso aqui não é massa de bolo. Né? Isso aqui não é uma receita pronta. Porque os incentivos são trocados. Né? Muitas vezes o executivo, na sua posição, ele tem uma meta anual. Isso. E ele está vislumbrando a carreira. Fala assim, eu preciso fazer um bom ano, vou entregar resultado, seja o que, né? Vou bater a meta, vou fazer a cota, vou entregar resultado, porque daí eu vou ficar, eu vou ser promovido e ano que vem quem estiver no meu lugar resolve.
E é endêmico isso, né? Do ser humano, o mundo corporativo, ele roda nessas engrenagens, mas de tempos em tempos você precisa ter um gestor, você precisa ter uma meta, você precisa ter uma mudança de mentalidade que traga isso. Agora vamos construir. É o momento da construção. Todo mundo fica tranquilo, todo mundo vai ter meta, mas é uma meta de construção, não é uma Exato. meta de faturamento a qualquer custo. Porque se você não tem esses momentos de construção que duram às vezes anos, não é sustentável, né? E o mercado da saúde hoje vem pagando o preço Exato. por esse imediatismo, por essa questão de incentivo trocado. O meu incentivo é vender, o meu é economizar. Como é que a gente faz? Ah, então não faz nada. E agora? Né? Então é legal essa mentalidade de construção. Eu queria que você trouxesse um pouco mais disso, de como vocês... Você chega na Medartis e fala assim, precisamos reaver o canal indireto. Isso. Por quê? Como é que estava o momento do canal indireto? Como é que foi essa seleção do canal indireto? E por que vocês acreditam tanto nessa estratégia? Nós costumamos dizer que lá na Medartis a gente acredita em todas as estratégias que sejam sustentáveis. O negócio tem que ser sustentável, Uhum. né? Quando eu comecei o trabalho aqui na Medartis, tinha muito... vai virar tudo direto, vai virar tudo indireto. Saiu essas falas aí no meio do caminho, né? Nossa, agora é tudo indireto. É o pêndulo. Agora é tudo direto. Danilo, você não pode colocar o Brasil numa caixinha só. Uhum. Isso é um fato. Culturalmente, nós somos muito diferentes. Nós temos negócios diferentes. Nós temos regiões diferentes. Nós temos comportamentos do nosso consumidor diferentes. Então, eu gosto de usar uma ferramenta em marketing eu uso ela para tudo quando eu vou falar de negócio, que chama STPP, que é segmentação, target, posicionamento e persona. O que geralmente as empresas fazem? STP, segmentação, target e posicionamento. Mas no posicionamento existe uma pessoa. E quem é essa pessoa que está lá? Como é que ele pensa? Você tem muitos operadores de saúde, hospitais, que fazem o que o senhor manda. Então é a persona que decide. Perfeito. Você tem que entender essa persona. Então eu gosto de trabalhar sempre... Tá, nós vamos segmentar. Nós vamos ter um target. Uhum. Nós vamos posicionar esse produto nesse mercado. Mas quem está lá? Quem é ele? Né? Eu até brinco com o Globo Repórter, né? Quem é ele? O que ele come? O que ele vive? Né? Como é que é a vida dele? Onde se esconde? Né? Essa é a parte importante do nosso negócio. Dá trabalho. Porque você não consegue mapear uma persona em uma reunião. Perfeito. Dá trabalho. Isso leva, às vezes, 6 meses. Leva 1 ano. Uhum. Mas quando você mapeia essa persona, e às vezes ela troca no meio do caminho, né? Começa tudo de novo. É um trabalho. Então, assim, eu costumo trabalhar com o meu time, eu não trabalho sozinho. É uma coisa que eu aprendi no esporte, eu não trabalho sozinho. Eu não sei tudo. Não sei tudo. Ontem, inclusive, eu estava participando de uma aula, eu fui dar uma aula e estava falando sobre liderança, né? Então, eu aprendi uma coisa na época que eu coordenei a Via Olímpica da Mangueira durante um tempo, projeto social. Que legal. Eu fui coordenador do grupo. Como a gente aprende, né? A gente vai para ensinar e a gente que aprende. Aprendi muito. E aí eu escutei uma vez, lembro até hoje o nome dessa senhora, Dona Zuleide. Dona Zuleide, uma vez eu estava com dificuldade de conectar com o meu time, né? Porque era um ambiente que eu não estava acostumado, né? Um ambiente social ali, comunidade, fala diferente, cultura diferente, habilidade diferente. E eu fui numa feijoada na casa dela, que eles me chamaram. Leandro, vem na feijoada. Eu nunca ia, nunca me envolvia com pessoas, a não ser no trabalho. Tá. Falei, eu vou. E aí eu entrei na cozinha, ela estava cozinhando lá e tal. Eu falei, Dona Zuleide, por que as pessoas aqui não se conectam comigo? Eu sou aberto, né? Pô, eu gosto de todo mundo. Ela falou assim, tira a capa de herói. E eu fiquei com aquilo, eu tinha 25 anos, 24 anos. Capa de herói, tira a sua capa de herói, porque o mundo está cheio de heróis. E os heróis vão entregar sempre soluções. Quando você tira a sua capa de herói, mostra a sua fraqueza. E fraqueza é aquilo que os seus alunos e essas pessoas, seus liderados, outros professores querem enxergar em você. E eu fiquei com aquilo, muito forte. E aí eu fiquei com aquilo, e toda vez que eu acho que eu sou um super-herói, eu lembro dessa fala da Dona Zuleide e eu falo, nossa, cara, tem que tirar essa capa de herói. Então eu tenho um time que muitas vezes eu não preciso ser o herói deles. Eles podem ser os heróis do negócio, né? Então, você conhece um pouco do meu time, né? Eu delego demais, eu
tenho controle, sei onde eu quero chegar, aonde o time quer chegar, mas eu acredito e dou a possibilidade do erro. Eu dou a possibilidade do erro. Eu falo, time, cara, você tem a possibilidade do erro. E eu agradeço muito a Medart porque ela me dá a possibilidade do erro. E a empresa tem que estar alinhada com o seu propósito, com a sua cultura. Porque não adianta também eu estar numa empresa que ela não te dá a possibilidade do erro. Exato. E a Medart, ela te dá a possibilidade de você tentar. A cultura da Medart é assim, cara, tenta. Vamos lá. Vamos ver. Se não der certo, a gente está junto. E se der certo, nós vamos comemorar juntos. Então eu tenho um time hoje que eu acredito demais. Eles trazem bastante informação, a gente conversa. E é um trabalho bem tranquilo, né? De decisões, respondendo a sua pergunta. Decisões, vamos direto, vamos indireto. Cara, o que está sendo bom para a empresa? É melhor o canal direto? Então vamos fazer um projeto do canal direto. Nós decidimos entrar em Porto Alegre no início do ano passado, né? E nós tentamos distribuidor. Foram anos tentando distribuidor. E não conseguimos entregar a mesma qualidade e essência da Medart. Aí foi o contrário, né? Como é que você se desprende da sua qualidade, da entrega, do seu controle para poder entregar ao cliente final? Nós não conseguimos. Então, já que a gente não conseguiu, nós vamos ir direto. Fizemos um estudo de mercado, entendemos a persona do médico. Quem é esse médico gaúcho? Porque ele é diferente do médico paulista. Exatamente. Ele é diferente do médico pernambucano. Quem é esse médico gaúcho? Estudamos e como é que a gente vai se relacionar com ele, né? E aí nós decidimos, por exemplo, colocar somente gaúcho trabalhando na empresa Medart. Porque ele sabe falar, vamos dizer assim, o linguajar, né? A linguagem daquele local. Não foi ninguém de São Paulo. Você tem regiões que o linguajar, o regionalismo são muito importantes. Né? E você tem que ter a humildade de reconhecer isso e tá bom, jogar o jogo por aquele momento. E você falou algo interessante, mas que eu pego como insight. A Medart sabe quem ela é e sabe o que querem ser. Porque eu entendo isso. Quando existe uma dúvida no ar, vocês sabem que vocês têm que ter qualidade e precisão. Então, se Porto Alegre não estava entregando a qualidade e precisão que vocês precisam, eu vou trocar o modelo. Mas vocês estão drivados em qualidade e precisão. Na LogMed, a gente trabalhou muito o conceito de ajudar a salvar vidas nos últimos anos. Porque a gente passa pela mesma questão. Eu tenho um galpão no Sul, em Minas, no Rio, São Paulo, em regionalidades diferentes e graus de maturidade diferentes. Tudo bem, vamos trabalhar incansavelmente todos os dias para melhorar processos, rotina, treinamento. Mas no final do dia, se um gaúcho, um carioca, um mineiro e um paulista tiverem em dúvida, eles sabem que o trabalho final dele é ajudar a salvar uma vida. Então ele vai colocar para frente aquela entrega, ele vai fazer acontecer. Exato. Depois você arruma o micro, né? Exato. Mas você tem um norte. Eu acho que você traz nas suas palavras muito intrínseco esse norte que vocês têm para desenhar a estratégia de canal e tudo mais. Eu queria falar com você de tecnologia também, já que você é futurista. Eu acho que é um tópico importante. Recentemente eu estava numa palestra e eu mesmo falei, agora tudo é IA. IA para cá, IA para lá, vou colocar chatbot, vou robotizar. Falei, gente, a sua empresa está pronta para receber IA? Porque se você não tiver o básico bem feito, um TI que funciona, um software legal, uma base de dados limpa, pessoas que saibam perguntar para IA, você vai colocar uma ferramenta cara, que vai ser subutilizada, que vai, muitas vezes, fazer o efeito contrário. As pessoas... E aí você queima uma ferramenta que chegou antes da hora, né? E a gente estava com a Carla aqui no episódio anterior, e ela, enfermeira, trouxe uma visão assim, muito humanizada, muito bonita, né? Eu sou muito fã da enfermagem, assim. Ela falou, Danilo, cara, beleza, tecnologia, mas eu tô falando de vários Brasis, eu tô falando de um hospital lá no interior do sertão, que é o prontuário de café, e aí cai o café em cima, tem que deixar o prontuário secando para conseguir ler. Falei, nossa, né? Como é que a gente, então, você vê, né, que o mercado está caminhando para a tecnologia, de uma maneira, obviamente, que consiga embarcar o maior número de pessoas dentro disso, e aí eu pergunto, tecnologia nos negócios, como as empresas, os stakeholders vão se conectar melhor com tecnologia, mas tecnologia embarcada no produto também. O que a Medart está vendo de tecnologia que vai melhorar ainda mais a qualidade e precisão, né, do portfólio? Legal. Eu vou voltar uma pergunta. Tá bom. O mercado sabe trabalhar com CRM? Não sabe. Tá há 10 anos. Salesforce deve ter 15 anos. Exatamente. Fica lá o funilzinho de venda lá. Você vai falar de funil de venda para um representante,
para um executivo. Ele fala, botar dados, né? Colocar ali as informações. Cadastro tá? do cliente. Isso é a parte fácil. Exato. Agora, você sabe analisar? Você sabe sentar e fazer realmente toda uma anamnese do teu cliente? Você sabe fazer isso? O que ele quer? Para onde ele vai? Acompanhar o cardzinho, né? Quando você coloca no funil. Exatamente. Como é que você acompanha esse card? O card não anda sozinho, gente. Exatamente. O card você precisa fazer ações para que esse card chegue no funil de venda saudável e entregando sustentabilidade para o teu negócio e proposta de valor para o teu cliente. Perfeito. Porque se não tiver proposta de valor, hoje você não consegue fazer venda. Se fala muito em preço, mas se cobra muita proposta de valor, Danilo. Quando você senta numa negociação, é preço. Mas o que o cliente quer é uma proposta de valor. E se você não entende isso, você não consegue fazer a venda. Com relação ao IA, eu acho que a gente vive 2 momentos, né? Totalmente antagônicos, mas que se convergem lá no futuro, que é o IA e o IE. Explica, é a primeira O vez IA que eu ouço. é inteligência artificial e IE é inteligência emocional, né? Ah, boa. Então, a gente está trabalhando em duas... Parece que a gente está andando para o mesmo lugar, mas em pistas diferentes. Né? Muito se fala em IA, mas e o IE? Como é que você está trabalhando no seu time? Como é que você está trabalhando a cultura da tua empresa para manter uma inteligência emocional para o teu negócio ficar saudável, para o seu time não surtar? Porque o seu time está olhando o IA crescer sem saber o que fazer com ela. Porque todo mundo acha que IA é só o chat, né? O IA está na sua vida, né? Exato. Então, eu acredito que ela é uma parceira do teu negócio. Sempre foi. A tecnologia, ela sempre foi uma parceira do teu negócio. Mas nós, seres humanos, a gente ainda não entendeu como utilizar isso como benefício na nossa vida. Eu não quero falar todos, Sim, mas uma geral. parte, né? Porque eu estava lendo uma pesquisa da McKinsey, né? Uma empresa de consultoria, e dentro do mundo, 6% já ouviram falar em IA. Que utilizam não dá 1%. A gente está numa bolha da bolha da bolha. Exato. Mas a gente que vive o mundo corporativo acha que tem que colocar IA na minha empresa agora, senão eu tô para trás. Eu vou morrer. Vou morrer, né? Eu vi que a Microsoft demitiu 6 mil funcionários porque já encontrou, mas é a Microsoft. Mas é o nicho de mercado dela, é o negócio dela. Ela precisa fazer isso acontecer para que ela sobreviva. Então ela precisa colocar essa cultura da tecnologia. A tecnologia é a cultura dela, né? Mas vamos pensar no seguinte, né? O que trouxe a convidada anterior. Um hospital lá em Barreirinhas, no Maranhão. Às vezes não tem nem internet. É isso. Ela falou a mesma coisa. Não tem nem internet para você ter o Wi-Fi do equipamento funcionando. E aí qual é a ferramenta de produtividade? É o ser humano. O ser humano é a ferramenta de produtividade, de performance. Então, eu acredito que nós não vamos perder essa essência. E você aqui, bem futurista, acho que a IA, por muita gente está falando que vai afastar, eu acho que vai aproximar mais nós. Porque cada vez que a gente sentir algo que precisa ser face to face, conversa aqui, ó, na mesa, não vai ter uma IA para discutir com a gente. É isso aí. A decisão vai ser nossa. E a gente vai contemplar e valorizar mais esses momentos. Exatamente, que a gente perdeu ao longo desses anos, né? A pandemia, principalmente, teve essa ruptura muito grande. E hoje as pessoas até evitam, às vezes, o contato humano, a reunião ficou um negócio de Zoom cansativo e tal. Você tem razão. A gente vai ter uma rotina tão com a IA no dia a dia que os momentos com pessoas vão ser momentos muito ricos. Para cada um trazer o que aprendeu com a IA, o que está fazendo com a IA e discutir. Eu tenho uma palestra que eu faço que se chama Ninho. Ninho. Ninho de pássaro. Pássaro. Toda vez que você se sente inseguro, você volta para o seu ninho seguro. O pássaro volta para ali. Então ele saiu, vai voar. Mas quando ele está inseguro, ele procura aquele ninho. Às vezes ele não está ali. Nós estamos no momento do voo. Nós olhamos, nós levantamos, alguém falou, vai. O IA está aí, a tecnologia está aí, vai. Mas vai chegar uma hora que você vai sentir insegurança. Muita gente já está sentindo insegurança com relação a isso, né? Eu vou ficar inseguro e falar, opa, deixa eu voltar para o meu ninho, né? Para o meu conforto. Quem é esse local, ou essa pessoa, ou essa empresa que vai me dar esse conforto? Então, a Medartis, ela está antenada a isso, respondendo a sua pergunta, ela está antenada a isso, porém, não é o principal drive da Medartis, porque a Medartis acredita que humanos fazem para humanos.
a cultura de cuidar do paciente, né? Você teve como nosso convidado no MPA, né? Então, na MPA, nossa Medarte Portas Abertas, né? Onde a gente leva diferentes players do mercado para dentro da Medarte, né? Já existe há 10 anos, mas de uns 5 anos para cá, quando eu assumi a gerência na Medarte, eu quis transformar um pouco mais humano. E parabéns, Leandro. Eu vou em muitos eventos e lá você conseguiu ter um público muito variado. Sim. É difícil você juntar hospital, operadora, fornecedor, logística, todo mundo no mesmo lugar. É o desafio do ano que vem. Teve distribuidor, ano que vem o desafio é colocar mais distribuidor junto com todo mundo. Ô Danilo, eu acredito o seguinte, assim, aí é uma essência minha, desde que eu comecei a trabalhar com saúde como professor. Só vamos ter uma solução se a gente sentar na mesma mesa e respeitar a diversidade e a pluralidade daquela discussão. E aí não é da boca para fora. Né? Então, assim, olhar para todo mundo como ser humano. Isso eu sempre tento ter esse olhar, sabe? Quem é que está sentado ali? Quando a gente decidiu colocar em 2021 para 2022, eu cheguei para minha gerente de contas e falei, cara, a gente precisa transformar isso aqui. Não é para falar da Medarte. A Medarte Portas Abertas, você esteve lá, a gente não fala da Medarte. A gente fala do mercado, a gente fala da vida, a gente fala do negócio, a gente deixa ali as nossas dores para tentar resolver. Então, no início era assim, pô, vamos botar operadora, hospital, distribuidor, todo mundo na mesma sala, mas todo mundo tem um único propósito, entregar um benefício e restaurar a qualidade de vida desse paciente. Se a gente não sentar para conversar, vai cada um puxar para o seu lado, porque cada um tem um objetivo. Perfeito. Mas o propósito é único, que é restaurar a qualidade de vida daquele paciente. Então, quando a gente começou, eu lembro do primeiro dia, da primeira vez, foi em 2022, a sala, né, tem 2 lados, né? Então, ficou separado, né? Ficou separado. Aí ficava um grupo do operador de saúde de um lado e o grupo do hospital do outro. E aí os executivos, todo mundo lá atrás. E aí nós fizemos uma atividade onde a gente misturou todo mundo. Na hora do almoço, estava todo mundo conversando. Legal. Já estava todo mundo ali trocando. E eu lembro que veio uma analista uma vez, segurou na minha mão e falou assim, obrigado por essa experiência, porque eu nunca conversei com um hospital. Olha aí. Face to face. Porque hoje, Danilo, ficou muito... portal, e-mail. E às vezes, um e-mail você interpreta da forma que você quer. E eu falo pro meu time, pega o telefone, eu não tenho, se vira, vai no hospital, bate na porta. Ah, o doutor tá com dúvida, vai ao consultório dele, marca um almoço, entende o que ele quer. Não olha só a questão do tempo, da lucratividade. Olha a eficiência da tua operação, porque às vezes você vai resolver um problema daquele cliente que vai ter solução para todo mundo. E a gente faz isso dentro dos hospitais. Então, qual é o seu problema? Meu problema sei lá, enfim, operação logística, né? Supply chain no hospital, que é um caos, né? Como é que eu posso te ajudar? A minha parte, de repente, eu sou só aquela andorinha que está tentando apagar o fogo, mas eu estou tentando fazer meu trabalho. Como é que eu posso te ajudar? Então, o Medarte Portas Abertas é um programa que eu gosto muito de falar dele, você participou esse ano, né? Lá tínhamos doutores, né? Doutor Matheus Saito. Exatamente. Né? Tínhamos a Vanessa Aquino, do Einstein, falando de sustentabilidade. Tínhamos um doutor em bucomaxilo, Roberto Piteri. Olha a diversidade do negócio. Falando para auditores, diretores, analistas, enfermeiros, compradores. A ideia ali é levar a mesma mensagem para todo mundo. Foi muito legal, porque daí eu fui falar de logística, né? E um monte de comprador de hospital. Eu falei, gente, logística não é só entregar o produto na doca, não. Tem isso. A logística pode ser um meio de campo. O pessoal veio... Pô, eu não tinha pensado nisso. Foi muito legal, porque o feedback na hora ali, as pessoas ficam meio... Nossa, mas a logística pode ajudar nisso? Ela pode interferir nesse processo? Então, essa troca, por menor que seja, se você ali impactou um comprador que chegou lá no hospital e fez diferente, já valeu. Já valeu o evento. Exatamente, né? Exatamente. E é o que você trouxe, assim, nós achamos que todo mundo entende tudo, né? Quando eu falo de vendas, a gente nem falou de vendas aqui, né? Quando eu falo de vendas, eu falo de marketing, eu falo de relacionamento humano, liderança. Eu acho que aquele público que está ouvindo entende tudo. Na verdade, não é bem assim. O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Para o outro, né? Então, às vezes, sentar com o comprador é importante. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma visita no hospital em Minas Gerais, e aí o comprador, que era júnior, virou para mim e falou assim, você é o gerente, é o head, você tá fazendo aqui? Falei, pô, que tô errado. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, tô errado, tá aqui. Não, porque nunca ninguém veio conversar comigo. Era um cliente pequeno, em Minas Gerais. Eu falei assim, então tá, então vamos fazer o seguinte,
Me fala o que você precisa. Não, mas eu faço uma cirurgia por semana. Eu falei, você não faz cirurgia por semana. Você salva uma vida por semana. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, não leva número pra mesa. Não leva esse número pra mesa. Vamos levar o quanto a gente tá resolvendo. Aí eu fui mais longe e falei assim, você tá resolvendo um problema de uma vida, uma restauração de uma vida, e nessa vida, de repente, é um pai de família que, por exemplo, tá precisando botar uma radial e tem a mão como único objeto de capitalização da família dele. Olha quantas vidas você salvou. Às vezes 5. Aí ele parou, falou assim... Você deve ter dado um nó. Aí ele falou, Leandro, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, agora a gente vai falar de negócio. E aí a minha placa entra Muito nesse processo. bom. Então, assim, a gente não falou de Acabou venda, de falar de vendas aqui. Pessoal, ó, se não estava esperando dica de venda, isso aqui já resume tudo que tá no livro. Então, a gente... É um pouco desse conceito que eu levo pro meu time, eu levo pra minha vida, né? Assim, a venda é o final. Tá ali. Ela vai acontecer, como eu falei, de forma orgânica, né? Agora, não vai desistir. Você tem que estar o tempo inteiro conversando, tentando alinhar as expectativas de ambos. Então, esse ano, só fechando o Medarte de Portas Abertas, né? Ano passado a gente fez um tema proposta de valor, né? Falando muito sobre essa questão dessa mudança da saúde, dessa disrupção que a saúde está vivendo. Qual era a proposta de valor que esses stakeholders estavam querendo receber, e esse ano nós falamos sobre foco no paciente, né? Então, o supply chain tem tudo a ver com foco no paciente. É o que você falou aqui. Se não chegar no horário certo, se não entregar da forma correta, o paciente vai e pode ter algum tipo de problema no pós-cirúrgico. O doutor tá ali, ele tem um horário dele, né? Doutor, eu falo muito isso com os médicos, né? Eu falo, cara, qual a sua palavra de ordem para doutor? Conforto. Um doutor, ele quer conforto. Segurança E o conforto... de chegar na sala e o equipamento tá lá, tá tudo certinho. Exatamente. Então, eu falo meu time, né? Quando a gente trabalha no mercado direto, né? Não indireto também, mas no direto mais, né? Eu tenho um time de instrumentação fantástico, fantástico, né? Muito qualificado, né? Eu falo para eles assim, pensa sempre o seguinte, o que é confortável para você? Ah, confortável para mim é isso, isso. É isso que você precisa descobrir no teu cliente. O que é confortável para ele. Eu já vi médico que só operava com tal marca porque gostava do instrumentador. Fala, porque eu vou chegar lá, já vai estar tudo certinho. Exato. Se der uma intercorrência, ele vai me auxiliar. E aí, essa segurança era mais importante que a própria marca do produto. Exato, exato. Então, e distribuidor nós já falamos, né? Então, é um investidor, Legal. né? Então, ele quer... Gostei dessa que o distribuidor é um investidor. Ele é um investidor, né? E aí você tem que olhar dessa forma, porque é um conceito simples, mas você sentar na mesa com o distribuidor é cobrança, porque você não está fazendo, né? Você está sentando com o investidor, muda, a sua empatia muda, né? Você tem que trazer para dentro da empresa a discussão que o distribuidor está te trazendo, porque em grande parte do Brasil ainda é o distribuidor que detém o conhecimento de mercado. Sim. O médico, ele que faz educação continuada na região E tem que ser respeitado. Tem que ser. O distribuidor tem que ser respeitado. Da mesma forma que o médico tem que ser respeitado, da mesma forma que o hospital, o negociador tem que ser respeitado. Então, tem que haver respeito entre as partes. Se isso não acontecer, a gente vai perder a essência da negociação do ser humano, né? Então, quanto faz? Isso vem lá de Roma antiga, né? Como é que eu negocio para ser bom para os dois? Né? Eu te dou uma galinha, você me dá a pepita de ouro. Antigamente era assim. Exato. Só que agora, conhecimento está na mesa, informação também. Então, não dá para te dar uma galinha, uma pepita de ouro e troca, né? Então, tem que ser respeitado isso. Quando eu falo do investidor, para a gente poder fechar aqui esse assunto, eu sempre coloco o seguinte, né? Eu olho lá, né? Se a minha carteira de investimento está rendendo 12% ao ano, cara, o meu investidor é melhor, tem que ser melhor do que isso. Exatamente. Tem que ser melhor que isso para você, para mim, para todo mundo, para a empresa. Ainda mais no Brasil, que é um país de rentista, eu deixo parado lá na renda fixa e já pegou a minha ideia. Cabeça, é isso. Então, quando eu chego lá, eu tenho que falar, cara, eu tenho que dar mais do que isso. Muito mais do que isso para que ele possa conseguir querer investir e atender essa vida que está na outra ponta. Então, não é fácil, não é fácil. Eu não gosto de pensar como uma pessoa que fecha ciclos numa empresa, né? Eu vou entregar essa meta, esse objetivo, porque eu vou ganhar meu bônus, vou ganhar minha promoção. Isso é orgânico. Isso vai vir se você fizer o negócio certo. E pode ser que não venha, mesmo fazendo o negócio certo, e está tudo bem. Você tentou, você tem várias variáveis no mercado que podem fazer que você repense a sua estratégia de carreira ou de vida, ou para ganhar o seu bônus, né? Então, quando o bônus é a única coisa que você quer dentro de uma empresa, repense. Porque você não está ali só para isso. Você está ali por um propósito. Eu entendo dessa forma. Eu respeito quem não entende, não tem problema nenhum. Mas eu entendo que o nosso propósito na saúde é restaurar a qualidade de vida. O PML é pequeno.
Eu como prestador bandeira branca, eu encontro as mesmas pessoas em empresas diferentes ao longo dos anos. E se você não traz esse propósito, você vai pingando, você vai ser sempre Exatamente. um coletador de meta. E aí a pessoa sabe, esse gerente Fulano foi pra aqui é lá. só meta, esse gerente Exato. aqui é só preço. Você tem que construir algum projeto. Vou ser lembrado pelo profissional que abriu o canal indireto, pelo profissional que potencializou o canal direto, mas é um conceito. Você é lembrado por um conceito de negócio, não pelo se você bateu a meta ou não, né? Exato. E você falou uma coisa interessante, né? Então, o mercado é pequeno, parece grande, mas não é. Todo mundo se conhece, né? Então, hoje eu tô aqui. Aí alguém vai escutar esse podcast e falar, o Leandro falou isso lá na palestra, ele falou lá também. Mas, cara, se ele não fizer aquilo, ele tá mentindo. E você tem que ter na tua essência aquilo que você fala. Perfeito. Porque não adianta só falar. Eu sou assim. Mas chega na hora você não faz, você perdeu, porque o mercado é pequeno. Fala, não, tá mentindo. E eu lembro de um caso de um distribuidor que ele procurou a gente em 2021 e ele ia fechar. E aí sentamos numa mesa e tava com uma dívida muito alta e é um distribuidor fantástico, assim, ele super assim, honesto com o negócio dele, com as pessoas dele. Quando eu falo honesto, dentro da cultura da sua empresa. Tinham 78, 79 colaboradores. E eu sempre calculo por 3, né? Porque além do colaborador 78, você tem família, né? Então ali tem mais 2, tem casado, então tem uma família ali que dá quase 100. Isso impacta muita gente. E ele falou assim comigo e com o presidente da companhia, falou, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí, tá. Mas você tem um mercado? Eu tenho. Eu tenho um mercado. Eu sei fazer. Só que eu não tenho grana para comprar para continuar entrando no mercado, né? Nós sentamos junto, vamos fazer um plano para 3 anos você pagar isso. E nós vamos trabalhar junto para poder fazer você novamente a crescer no mercado. Então fizemos um business case, um plano de pagamento, entendemos a dor dele, fomos até o mercado dele, fizemos a pesquisa, né? Os médicos, todo mundo tinha uma reputação muito alta. Tá bom, vamos investir junto nisso aqui, vamos sentar junto. Não botamos nenhum dinheiro, mas conseguimos melhorar os prazos dele, visto que a gente é cada vez pior com relação a prazo, né? Então, mas eu não posso matar ele, porque eu prefiro muitas vezes tentar resgatar um cliente do que abandonar. Desde que ele queira, né? Desde que ele queira, exatamente. desde que ele queira e desde que ele tenha um plano, Exato. Danilo. Porque se tem uma coisa que é difícil no mercado brasileiro, é um business case. Assim, querer, mas você faz tudo aqui, você me resgata, você trabalha por mim, você pensa por mim, aí não dá, né? Qual é o seu plano? Não, que é um plano? Não é um plano da boca para fora. Senta aqui, vamos construir um business case, um plano de negócio pra gente chegar até lá. Mas se não der certo, tamo junto. Tamo junto. Vamos lá, vamos tentar. Resumindo, esse distribuidor hoje é líder no mercado dele. Líder. Olha que legal. Líder, sabe? Tem um mercado, assim... Pagou tudo? Tudo. Eu lembro que a última parcela foi em novembro de 2023. Ele chorou, falou, cara, consegui pagar. Tem uma empresa fantástica, faz um serviço fantástico, conseguiu colocar no pilar da sua empresa educação como drive do seu negócio. Então, ele é uma referência em educação para os seus clientes. E hoje, graças a Deus, navega de forma mais tranquila. Então, assim, é um trabalho que você falou lá no meio da nossa conversa, de a longo prazo, não vai ter resultado rápido, não existe resultado amanhã. É um trabalho de a longo prazo. E esse trabalho de longo prazo pode ter alguns percalços, algumas turbulências no meio do caminho, que vai fazer você voltar a estaca zero, repensar no teu modelo de negócio para avançar novamente. Se a gente conseguir pensar assim, e é normal isso dentro do mundo executivo, a gente querer resultados rápidos, mas resultados rápidos nem sempre são efetivos. Você mostra um número e não está lá, mas e amanhã? Esse número está onde? Às vezes um resultado mais step by step, né, crescendo pouco, você vai avançando e mais sustentável. E outra, credibilidade. Você vai trazendo credibilidade no mercado. Quando eu tenho em Porto Alegre, eu vi vários concorrentes falar assim, a Medart entrou aqui e vai embora. Não, a gente foi para ficar. Porque houve um estudo antes. E eu estudei os erros do meu concorrente, e que isso também é importante. E eu sei que eles também estudam nossos erros. Sim. Então, e não é vergonha você olhar para o lado, para o teu concorrente, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado. Eu tenho muita conversa com CEOs de concorrente, que a gente troca muito, faz muito share expertise, né? Por quê? Porque é importante. Sabe, para o negócio brasileiro. Para o negócio brasileiro é importante, para a saúde brasileira. Então, eu acredito muito nisso, colocar todo mundo na mesma mesa, para que possamos encontrar um caminho para a saúde. Porque senão a gente vai cada vez mais ficar discutindo margem, vai ficar discutindo preço, e preço é um número. Vai chegar uma hora que não dá para baixar, não dá para negociar. Já está chegando. Já está chegando. E aí você vai fazer o quê?
Vai botar um produto de qualidade ruim no seu paciente? E é aquela pergunta que todo mundo faz, nem se fosse a tua mãe. Exatamente. Né? Então, eu não gostaria que fosse minha mãe usando um produto ruim. Eu quero que ela use um produto de qualidade. Então, a proposta de valor é o resumo do que eu penso quando a gente fala de negociação. Qual a proposta de valor que você quer entregar para o teu cliente? Leandro, já estouramos o tempo aqui. Já virou uma aula aqui esse podcast. Você já entrou com o seu lado professor aqui. Foi muito bom, porque a gente tem vários episódios distintos aqui. Mais técnicos, mais pragmáticos. E esse foi um episódio que trouxe case, trouxe história. E eu acho que isso conecta com as pessoas. Às vezes uma história, um case, dá um estalo maior do que números ou técnicas ou metodologia. Eu fiquei muito feliz de recebê-lo aqui no OPMcast. Queria te agradecer. Eu que agradeço. Foi muito bom. Sucesso para você, para a Medarts, né, para todas as operações. E você aí que ficou conosco até o final, também dê o seu like, seu joinha, compartilha com seus amigos, gestores, profissionais que você acha que vai aprender com o Leandro, com tudo que ele trouxe aqui hoje, combinado? E até daqui 15 dias com mais um episódio do OPMcast nas plataformas aí do YouTube, LinkedIn e Spotify. Um abraço e até mais.